Hoje nós vamos falar sobre as principais atrações de Paris, como organizar um roteiro, como planejar sua viagem para aproveitar melhor o tempo que você tem na cidade. E no final, teremos uma super dica, um super bônus sobre como aproveitar melhor a Cidade Luz. Depois da vinheta. Fala, viajante! Esse é o canal Partiu Por Aí e hoje nós vamos falar sobre as principais atrações da Cidade Luz. Como selecionar as principais atrações da Cidade Luz, como organizar um roteiro para otimizar o seu tempo, o seu recurso e aproveitar melhor. Vou mostrar para vocês como é que eu faço o meu roteiro, como é que eu organizo, como é que eu marco lá no Maps para na hora de visitar, na hora que eu estiver fazendo a visita, para que eu possa chegar mais rápido nos lugares onde eu quero. Inclusive, como é que eu organizo isso, como é que eu vou mostrar tudo para vocês. E no final, uma super dica. Fique comigo até o final. Pessoal, as atrações de Paris, você já sabe, né, quais são. Todo mundo, quando sonha ir a Paris, quer ir para a Torre Eiffel, quer visitar o Louvre, quer andar no Rio Sena, quer passear pela cidade, ok. Mas você precisa se organizar para fazer isso. Quanto mais você se organizar, quanto melhor você se planejar, você vai aproveitar melhor. Concorda? Ou você é daqueles que gosta de ir para viagem sem planejar nada, chega lá, e o que eu vou fazer, não sei, e aí eu vou mostrar para vocês aqui que se você planejar melhor o seu dia, você vai aproveitar mais sua viagem. Vai se organizar, vai saber quanto você vai gastar, vai fazer tudo de maneira otimizada. Vamos nessa? Então nós vamos fazer uma lista das principais atrações de Paris e eu vou falar um pouquinho sobre elas. Primeiro eu vou mostrar para vocês o site do TripAdvisor. É um site que eu gosto muito de utilizar. Ele tem excelentes dicas, ele tem muitas fotos, ele tem, enfim. Nós vamos ver como é que é. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, mudar de reais para euro. Então vamos lá, Paris, aqui no TripAdvisor. Ele vai mostrar um panorama geral, ele tem muita coisa aqui. Nós queremos as atrações, então vamos aqui. O que fazer? Aqui já vai a primeira dica, pessoal. No início ele mostra tours pagos, não sei o que, negócio meio caro aqui e tal. Nós vamos aqui, ó. Vamos aqui embaixo, em melhores atrações, ver tudo que eu quero. Ele vai enumerar as atrações e já vai dar uma ideia do ingresso. Mas esse preço aqui nós não vamos confiar nele agora, tá? Vamos checar esse preço de uma outra maneira depois. Então tá aqui, ó. Vou falar um pouquinho sobre as atrações. A principal delas é a Torre Eiffel. Não há dúvida, você pode subir a Torre Eiffel a pé, pode subir com um bondinho. Lá tem restaurantes, enfim, todo mundo conhece, né? Tem jardins em volta. Tem um monte de coisa aí na Torre Eiffel. Todo mundo que vai a Paris vai à Torre Eiffel. A segunda atração que ele mostra aqui é o Museu do Louvre. Beleza? Todo mundo tem que ir ao Louvre também. Ah, você não gosta de museu? Cara, tá bom. Entra lá e vê a Mona Lisa, dá um pinote lá, enfim. Né? Ou fica só pelo lado de fora, você quem sabe. Mas eu acho que é uma atração imperdível. Museu d'Orsay. Ali é uma continuação do Louvre, pessoal. Ali tem uns impressionistas, é um museu menor, né? Dá para se visitar, porque o Louvre é estupendamente grande, né? O Museu d'Orsay é menorzinho e tal. A Catedral da Notre-Dame, ela reabriu agora recentemente, depois do incêndio. Então, vale a visita, é uma visita free, tá? Você pode marcar com um horário com antecedência ou entrar na fila de quem não reservou. Pelo menos entra lá, eu vou entrar na catedral, enfim, né?
Já subi na torre dela, tem uma vista linda da cidade, eu tenho fotos, tudo mais. Depois eu vou mostrar para vocês aqui as fotos que eu tenho de Paris, tudo mais. Então, assim, a catedral é imperdível. E ela fica ali na Ile de France, né? Todo mundo já sabe, perto do Louvre, né? No coração da cidade. Olha aí, Arco do Triunfo, fica ali na entrada da Champs-Élysées, tá? Dessa vez eu devo subir no Arco do Triunfo, que eu não fiz isso ainda. Tá marcando aqui 22 euros, vamos ver se é isso mesmo. A Sacré-Cœur, a Basílica, que fica no bairro de Montmartre, né? Visita é grátis também, a entrada lá. Então, muita gente vai para lá e ela fica num morrinho, numa montanhazinha. Paris é muito plana e ela fica. Então, é um dos pontos em que você vai para ver o pôr do sol. Bacana lá. Então ali você vai reconhecendo, né? Depois você vai para o mapa, vai dar uma olhada nessas atrações dentro do mapa, né? Vai olhar onde é seu hotel e vai começar a montar teu roteiro dessa forma. E aí vai, tá? Som de atrações aqui, né? Tá, Cartier Latam. Então essas coisas assim você tem que pesquisar bastante sobre as principais atrações de Paris. Então, esse é o primeiro passo, você descobrir o que tem para fazer na cidade. Classicamente, fazendo um roteiro, eu ainda não defini quantos dias eu quero ficar nessa cidade, tá? Eu vou elencar ali as principais atrações, vou colocar numa planilha, vou mostrar isso para vocês agora e vou ordenar essa planilha por ordem de preferência. Vou mostrar para vocês isso aqui agora. Vamos lá. Então, digamos que eu tenha selecionado na lista de atrações essas atrações aqui para visitar. Peguei pela ordem que estava aparecendo para mim e fui colocando aqui. Ah, esse eu quero, esse eu não quero, esse eu quero, esse eu não quero. Tá, pronto, quero tudo isso aí. Então, nesse ponto, o que eu vou fazer agora? Eu vou ordenar essas atrações por ordem de preferência. O que eu quero mais ver? Então, eu selecionei 17 atrações e coloquei em ordem de preferência. O que eu quero ver? O que para mim é mais importante? Então, eu coloquei Torre Eiffel é o mais importante. Depois, Arco do Triunfo, Museu do Louvre, Museu d'Orsay. Aí vai vendo aqui, tá? Então, isso aqui... Será que vai dar para ver tudo? Não sei. Agora nós vamos fazer duas coisas importantes. Primeiro, determinar quanto tempo eu quero gastar em cada atração dessa. E segundo, colocar o preço dessa atração. Porque pode ser que eu retire uma atração ali por conta do preço dela. Olha, isso aqui está muito caro, eu queria muito ver, mas não, nesse preço aqui eu não pago. Enfim, nós vamos fazer isso aqui agora. Para descobrir o preço mais barato, vou perguntar a uma inteligência artificial, vou fazer uma pesquisazinha rápida. Como é que eu faço isso? Preço mais barato, vem aqui na planilha, cola lá, pergunte ao Google. Ah lá, 27,50, olha. Por que colocar o preço em euros, pessoal? Para eu não perder a referência, né? Pronto, já peguei os preços de tudo. Agora eu vou somar quanto custa isso já, porque eu tenho curiosidade, quanto que eu vou gastar nisso aqui tudo. Vamos lá. 196 euros, pessoal. Muito dinheiro, né? Será que tem como visitar tudo isso por um preço mais barato? Agora eu vou estimar o tempo que eu quero gastar em cada atração dessa. Aí, para isso, eu vou usar o TripAdvisor. Aqui no TripAdvisor, eu vou entrar em atração por atração dessa. Vou verificar quanto que ele indica, quanto tempo ele indica aqui para... Ah lá, 2 horas, tempo, 2 horas. Torre Eiffel, né? Torre Eiffel, 2 horas. Baseado na pesquisa que eu fiz, eu vou pensar assim, 2 horas são suficientes, ou mais ou menos, né? Eu vou ter que... Se eu for subir a Torre Eiffel, como eu sei, 2 horas é um bom tempo, tá? Mas se você não sabe, você pesquisa e estima esse tempo que você vai gastar, ou confia aqui no TripAdvisor. Museu do Louvre, 2 a 3 horas. Olha, eu vou dizer para vocês, para tudo, pessoal. Museu do Louvre é uma semana, um mês, se você quiser, para ver tudo, né? Ninguém consegue ver tudo no Museu do Louvre. Então você vai ter que voltar a Paris várias vezes, você vai ter que ir ao Louvre todas as vezes que você voltar a Paris. Essa é a minha filosofia. Mas eu coloco aqui, pessoal, 6 horas, tá?
porque eu visitei o Louvre já várias vezes, eu visitei a ala do Egito, vi mais umas coisinhas, levei mais de 6 horas lá dentro. Então, assim, 6 horas. Então tá aí, pessoal, coloquei quanto tempo eu vou gastar em cada atração dessa, e aí cheguei ao número de total de 36 horas. Então, quantos dias eu preciso ficar na cidade para ter 36 horas úteis de visitação? Tenho que considerar o tempo de deslocamento entre uma atração e outra, tempo para almoçar, tempo para tomar café e tudo mais, né? Então, eu vou ver quantos dias eu preciso para fazer isso. Como é que eu faço isso? Inicialmente, para estimar esse tempo, eu considero que eu tenho 10 horas úteis por dia. Então, nesse caso, eu vou precisar de 3,6 dias, ou seja, 4 dias úteis. Na minha maneira de pensar, 4 dias úteis são 5 noites. Raciocina comigo. Se você quer 4 dias inteiros úteis, você precisa de 5 noites. Como eu tenho 3,6 dias úteis, eu posso fazer o seguinte, nesse caso aqui. Eu posso considerar esses 0,6 dias, ou seja, meio-dia, um pouquinho mais de meio-dia, eu posso encaixar no dia que eu chego ou no dia que eu saio. E aí eu reduzo o meu tempo para 4 noites, 3 dias úteis, mais um pouquinho no dia que eu saio ou um pouquinho no dia que eu chego. Eu tenho essa flexibilidade. E aí, digamos que eu não tenha esse tempo todo, que eu tenha só 2 dias úteis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar ali embaixo as atrações que eu menos quero, tá? Baseado no preço delas e baseado no tempo que eu utilizo para visitar e baseado também na ordem de prioridade que eu estabeleci, eu corto algumas atrações daquela e falo, essas aqui eu não vou encaixar tudo em 2 dias. Sendo que, pessoal, 10 horas úteis por dia significam 12 horas no total, tá? Para mim significam 12 horas. Por quê? Porque eu preciso de tempo para me deslocar entre uma atração e outra, preciso de tempo para almoçar, para tudo mais. Então, assim, são 12 horas. Vamos, digamos que você saia de 9 da manhã do hotel e vai retornar às 9 da noite. E aí você consegue 10 horas úteis de visitações, de passeios e tudo mais. E você tem 2 horas ali para se deslocar entre as atrações e para fazer suas refeições e tudo mais. É muito apertado, tá? Mas é assim que eu faço. Então, esse roteiro aqui, com 17 atrações lá em Paris, estabelecendo esse tempo para cada atração dessa, eu consigo fazer em 3 dias. E utilizando um pedacinho do dia que eu chego ou do dia que eu saio. Então tá aí a maneira que eu utilizo para escolher as atrações que eu vou visitar na cidade. Agora, eu vou fazer um planejamento dia a dia de como isso fica. E aí é interessante, porque pode ser que alguma atração dessa não tenha a possibilidade de ser feita. Beleza? Vamos ver por quê. Eu vou abrir mais uma aba aqui, vou copiar as atrações para cá e vou montar uma planilha com os horários. Então, pessoal, nesse caso são 3 dias úteis, nesse roteiro que eu estou fazendo aqui. E eu já marquei aqui que eu vou chegar numa segunda-feira. Então, eu vou ter terça, quarta e quinta-feira para poder fazer as visitas. Vamos ver o que acontece. Aqui do lado eu já vou construindo os horários de meia e meia hora. Que horas eu quero começar? Isso também é uma questão particular. Eu coloco aqui 8 horas. Por quê? Eu acordo cedo, acordo umas 7 da manhã, eu vou à padaria comprar o lanche e tudo mais. Aí, às 8 horas, a gente começa a tomar o café. Eu saio do hotel 9 horas. É assim que eu quero me programar, tá? Eu já coloquei aqui 8 horas e eu vou escalonar isso de meia e meia hora para ver como é que fica. Vamos lá. Vou parar aqui em 11 horas da noite. Então, eu vou marcar isso aqui como 9 horas é o horário que eu saio. Vou marcar aqui. E que horas que eu quero chegar? Eu quero chegar no máximo 21h30 lá no hotel. Então, de 9 da manhã até as 9 da noite. E sendo que eu vou chegar, marquei para chegar às 21h30 no hotel, ou seja, depois das 9 horas, a última atração finalizando 9 horas,
da noite eu vou levar mais meia hora para chegar no hotel, mais ou menos isso. E eu posso me estender um pouquinho, como eu já falei para vocês. E agora eu vou pegar aqui no campo de observação e vou escrever aqui que horas abre e que horas fecha cada atração no dia que eu vou estar lá. Como é que eu vou fazer isso? Vou utilizar a inteligência artificial para fazer isso também. Eu já poderia ter feito isso quando peguei o preço, tá? Então eu estou perguntando aqui, normalmente de 9h30 às 23h45, mas no verão ela abre de 9 e fecha à meia-noite e 45. Então, lá, ele respondeu que nos dias 26, 27 e 28 de agosto, a Torre Eiffel abre às 9 e fecha às 23h45. Então vamos lá, colocar aqui. Aí basicamente você vai repetindo aqui, ó, Arco do Triunfo. Tá um pouco bagunçado ainda, mas eu vou dar uma arrumada, tá? Fica tranquilo. Deixa ela bonitinha. Então tá aí, pessoal. Deu uma arrumada na planilha. Coloquei os horários das atrações, de que horas até que horas que ela abre, que fecha, tudo mais. E algumas observações do campo Ops. Agora eu vou dar uma ajeitada na planilha aqui, colocar as cores. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês como é que se marca as atrações no mapa. Você clica ali em salvos, clica em mapas, iniciar o mapa, salvar lá no OneDrive, criar, né? E aí ele vai gerar um mapa lá no My Maps. Vou renomear aqui para Paris 2025. Mandar buscar lá Paris. Pronto, tá aí. Agora eu vou procurar as atrações e vou começar a salvá-las no mapa. Vou copiar lá da planilha Torre Eiffel. Achou a Torre Eiffel, aí você clica ali em adicionar ao mapa. Tá lá, adicionado. E aí vamos adicionando o restante das atrações. Arco do Triunfo. Então, pessoal, já tá aí, olha. Eu já coloquei a última atração aqui, que é o Museu Rodin. Aqui ele já faz uma lista das atrações que eu coloquei. E olha só como é que fica aqui, olha. Isso aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Eu marquei de azul todas as atrações que eu quero visitar na cidade. E tem mais Versalhes que tá aqui. Ó, Versalhes está aqui, tá marcado também de azul. E as atrações estão por aqui assim. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou mais ou menos distribuir essas atrações por zonas, por locais da cidade. E eu tenho 3 dias, né? Então eu posso fazer assim, olha. Por aqui eu tenho umas atrações um dia. Beleza? É isso? Então eu vou marcá-las com outra cor. Como é que eu faço isso? Clico na atração e troco a cor dela. Aqui eu troco a cor, vou colocar amarelo. Estou selecionando as atrações por proximidade agora. Fica muito mais fácil ir a pé de uma para outra, tudo mais. Não vamos ver isso aí com calma. Isso aqui ainda é uma preparação, vamos dizer, um pré-roteiro que eu estou fazendo aqui. Porque tudo vai ser definido agora. Eu vou pegar essas atrações e vou jogar no dia lá. E vou ver se elas se comportam naquele dia. E também vou ver a compatibilidade do horário. Por exemplo, o Arco do Triunfo, quero ir à noite. Então, se nesse dia aqui já tiver outra coisa de ir à noite, eu tenho que trocar ele para outro dia. Então, eu vou fazendo assim. Vamos lá. Nesse outro dia que eu vou colocar roxo. Depois, se eu trocar uma atração dessa para outro dia, é só mudar a cor dela. Digamos que seja isso. Agora tem mais um dia. Eu vou colocar aqui uma outra cor. Vamos botar um verde.
e vou colocar Versalhes em verde também. Digamos que seja isso. Pronto, pessoal, já tenho aqui então. Um dia vai ser Versalhes e aqui Montmartre, por exemplo, só localizando visualmente, né? O outro dia vai ser esse amarelo aqui e o outro dia vai ser esse roxo aqui. A princípio é isso, é o primeiro passo. Vou lá na planilha, dar uma olhadinha nos horários e vou separar por dia do jeito que está ali, vou ver se já fecha. Se fechar, beleza, senão vou ter que fazer algum ajuste. Para que serve isso também, pessoal? Vou marcar meu hotel aqui. Vocês já sabem que meu hotel é o hotel que está aqui em La Défense, é uma gallery. Ele eu vou acrescentar um mapa, vou colocar em preto e aí eu vou usar um íconezinho aqui, que ao invés de ficar esse ícone, eu vou colocar um homezinho aqui, ó, que é uma casinha que é meu hotel. Certo? Vocês vão entender depois por quê. Então tá lá. Tá ali o hotel. Pessoal, simplesmente é o seguinte, eu pego o celular no dia que eu vou sair, digamos que é o dia do amarelo, eu abro esse mapa no meu celular, vou estar aqui em La Défense. Eu simplesmente clico no primeiro ponto do dia que eu vou e mando o Google Maps me levar lá. Clico lá em transporte público e ele vai te dizer, então você vai pegar o metrô da linha tal, não sei o que, vai fazer isso, aquilo, entendeu? É muito bacana. E quando você estiver no ponto 1, digamos que seja o Arco do Triunfo ponto 1, você quiser ir para a Torre Eiffel, você vai lá e clica na Torre Eiffel e clica, por exemplo, você quer ir a pé, ele vai te dizer, então vai por aqui, por ali, você chega lá. Então é muito simples. Lógico que você vai depender de ter internet para usar seu celular dessa forma, tá? Supondo que você tenha internet. Então, tanto quanto o transporte público, quanto a pé, o que for, que você tiver de alugar uma bike, uma patinete, pegar um táxi, qualquer coisa que você quiser fazer, você utiliza esse sistema do roteiro já otimizado aqui dentro do celular. Então, vou colocar isso aqui lá na planilha agora, vamos ver como é que fica. Digamos que o primeiro dia seja o amarelo. Eu vou marcar de amarelo aqui as atrações que estão nesse dia. Eu sei que tem o Arco do Triunfo, tem a Torre Eiffel. Então já marquei pelas cores aqui as atrações, pelos dias. O Rio Sena eu deixei livre. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui nos horários, olha. Eu vou colocar o último da noite. Eu quero pegar situações panorâmicas, né? Então no dia do amarelo, o Arco do eu vou colocar aqui às 20 horas. E aí eu sei que isso aqui vai ser até o final do dia, né? Até as 21. Então eu já vou marcar aqui de amarelo. No outro dia, eu vou finalizar o meu dia. Eu tenho observatório panorâmico da Montparnasse. Então eu vou colocar aqui às 20 horas também. E no terceiro dia eu vou botar a Sacré-Cœur. Esse dia aqui eu já sei que é Versalhes. Então eu vou começar lá 9 horas da manhã com Versalhes. Versalhes são 6 horas, vai terminar de 9 às 3. Aqui, pessoal, estou colocando um D de deslocamento, tá vendo? Eu vou a Versalhes, beleza. Então, eu tenho que colocar um deslocamento. O que eu vou fazer aqui? Eu vou chegar um pouquinho para frente, porque, na verdade, eu saio às 9, né? Eu tenho um pequeno deslocamento aqui em Versalhes, para ir para Versalhes, ó. Então, aqui também eu vou para a Torre Eiffel? Vou. Então, eu vou olhar lá no mapa, Torre Eiffel, 2 horas. Vamos lá. Então, aqui, Torre Eiffel, tem sempre meia hora de deslocamento, não é? Então, tenho aqui, e aqui eu tenho meia hora também. Vou começar com a Torre Eiffel, são 2 horas. Depois da Torre Eiffel, o que eu já sei? Vou olhar lá no mapa e sei que ali perto da Torre Eiffel, eu tenho o Museu Rodin e o Larmé. Então, eu vou para esses dois aí. Depois eu tenho o Museu Rodin, que está do lado, e então eu não vou botar deslocamento não, porque eu sei que ele está perto, está do lado. Museu Rodin, 1 hora. E assim eu vou preencher até o final do outro dia, tá? Desse mesmo dia. Museu Rodin, 2 horas também. Então, eu fui ver o Museu d'Orsay. O Museu d'Orsay são 3 horas. E agora? Não cabe nesse dia, ó. Não cabe aqui porque... E também tem que ver a hora que ele fecha, né? Que horas que ele fecha, Museu d'Orsay. Bilheteria até às 17, vai até às 18. Então eu vou colocar até às 18. Esse dia aqui vai ficar menos tempo no Museu da Sé. Até às 18 horas, então vão ficar só 2 horas ali no
tudo bem, posso colocar ele em outro dia, então, caso fosse necessário, tá? Aqui eu tenho 1 hora livre aqui, que eu vou colocar o jantar. Normalmente eu coloco 1 hora para essa refeição aí, tá, do dia, tá bom? Então, esse meu primeiro dia começa às 9 me deslocando para a Torre Eiffel. Torre Eiffel, me desloco para o Museu d'Armée, Museu do Exército, Museu Rodin, Museu d'Orsay e termino no Arco do Triunfo. Detalhe interessante desse segundo dia, pessoal. O Museu do Louvre está aqui com as suas 6 horas. Coloquei a Notre-Dame e a Saint-Chapelle uma ao lado da outra aqui, então não tem deslocamento, não tem, né? Tem um horáriozinho de deslocamento, tem o horário do jantar, que vai começar às 16 horas, e aí vale uma dicasinha, quando eu for falar de restaurantes, eu vou falar disso. Você, até umas 4h30, 5 horas da tarde, você ainda pega o menu do almoço. Depois disso é o menu do jantar. Às vezes troca o menu, né? E às vezes não, mas ele é mais caro à noite. Então, após determinado horário, conforme o restaurante que você for fazer sua refeição, até umas 4h30, 5 horas, você ainda pega o preço do almoço, depois disso, o preço do jantar. Mesmo que você chegue lá às 4h30, se estenda até às 6 da tarde, mas se você fizer o seu pedido às 4h30, você vai pagar o menu do almoço. Então aqui eu não sei ainda se eu vou precisar de um deslocamento agora, depois de 6 horas no Louvre, né? Estou colocando aqui 2 horas para deslocamento e almoço. E aí vai uma outra dica também. O que eu vou fazer? Vou escolher um restaurante nessa região. Normalmente eu vou lá com 3 opções, tá? Então eu sei que eu vou sair do Louvre e vou para Notre-Dame, ou seja, é pertinho ali, né? Então eu vou escolher naquela região um restaurante, ou 2 ou 3 restaurantes, porque no dia eu posso falar, não, hoje eu quero um alemão, ou quero um italiano, ou não sei o quê, eu quero outro francês e tal, conforme for a situação. Então sobraram aqui, pessoal, o Museu d'Orangerie, o Jardim do Luxemburgo, Versalhes está lá, vou tirar daqui, Petit Palais, sobraram aqui, eu não consegui encaixar no meu roteiro aqui. Palais Garnier, Pantheon e tal. Então, como esses estão no fim da lista, o que eu vou fazer? Eu vou dar prioridade para esses aqui. Vou encaixar Museu do Lingerie e Jardim Luxemburgo ali no terceiro dia. 2 horas para o Lingerie e 1 hora para o Luxemburgo. Vamos ver se vai dar. Não deu. Deu 1h30, mas tá bom. Vou colocar 1h30 para ele. E vou colocar o Jardim Luxemburgo aqui. Evidente que ainda tem um deslocamento, né? Mas eu vou colocar ele aqui. Agora eu vou dar uma ajeitada no mapa para ele ficar bonitinho. E ficaram sobrando essas atrações aqui. O Rio Sena eu vou tirar fora porque eu vou estar sempre passando ali pelo Sena e tudo mais, né? Então tá aí, tô arrumando aqui. Mas antes eu queria lhe dizer algumas coisinhas. Primeiro, aqui é uma maneira gráfica de você verificar se o que você quer fazer encaixa nesse teu dia. Se você tem como nos 3 dias que você tem como encaixar, considerando deslocamentos, tudo mais, né? Aqui no mapa é uma outra maneira gráfica de você ver o que você escolheu. Eu vou trocar aqui as cores, porque algumas coisas eu coloquei em cores diferentes, né? Troquei aqui, vou ter que trocar isso lá. Então, a maneira gráfica. Só que, vou voltar aqui na planilha, isso está custando 196 euros só as entradas. 196 sem adicionais de guide, nem de nada, né? Assim, entra para cada pessoa. Será que eu tenho orçamento para isso? Tem alguma forma mais barata? Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre as formas de se organizar para pagar isso, para esse vídeo aqui não ficar muito extenso. Beleza? Mas guarda esse ponto aqui que eu estou falando. Tem forma mais barata de fazer isso aqui? Eu vou ter que cortar alguma coisa? Digamos que eu tenha recursos suficientes para fazer todas essas atrações nesses preços que estão aqui. Tem que colocar um adicionalzinho ali a mais, porque pode aumentar o preço, né? Alguma coisa eu vou comprar antecipado, outra eu vou comprar na hora, vou ter que estudar isso, como é que eu vou fazer. Mas digamos que eu tenha esse dinheiro para fazer isso aí, né? Como é que eu faço isso mais barato? Aguarde o próximo vídeo.
Mais um detalhe, pessoal. Eu posso colocar alguma coisa aqui nesse dia que eu chego, tá? Vocês estão vendo que aqui eu finalizei meus dias. O primeiro dia no Arco do Triunfo, o segundo na Torre de Montparnasse e no terceiro na Sacré-Cœur. Tá? Que são lugares que têm visão panorâmica da cidade. Eu quero fazer isso. Eu ainda tenho também, talvez posso ter, né, alguma coisa para fazer aqui na sexta-feira, no dia que eu vou embora. Mas aí vai a dica. Nesse primeiro dia que você chega, no dia que você vai, você coloca uma atração que ela seria, vamos dizer assim, entre aspas, opcional. Caso você não esteja com condições, você não faz. Tá? No dia de viajar, pô, às vezes você tá aquele sufoco danado, preocupado com a viagem, pô, não vai rolar legal. Beleza, fica ali de boa, descansa um pouquinho, toma um cafezinho, dá um pinotezinho pela rua e tal, coisa simples, nada demais. Não marca a atração principal para aquele dia, entende? É isso que eu tô falando. Tony Rodrigues fez isso aí, ó. Queria ir lá no museu, lá no British Museum, lá em Londres, deixou para o último dia, ficou de preguicite aguda e não foi. E aí, lógico, ele já tinha ido no museu, mas ele, né, queria ir novamente e acabou não indo. Se essa fosse uma atração muito importante para ele, ele teria perdido. Ou teria feito, né, de uma maneira corrida e tudo mais. Eu realmente não gosto, não. Dia de ir embora, eu quero me concentrar em chegar no aeroporto, despachar as bagagens e entrar no avião. Depois que eu relaxo. Nesse dia é meio complicado, né? Daí o dia que eu chego eu posso estar cansado, mas aí até rola alguma coisa. Eu posso estar cansado, preferir descansar e tudo mais. Então, vou arrumar um pouquinho melhor a planilha aqui para ver como é que fica. Então tá aí. Repare que eu tirei o Jardim Luxemburgo daqui, porque eu coloquei o horário do jantar. Tinha esquecido de colocar. Então ficou mais ou menos assim. Agora eu vou lá no mapa para trocar as cores dos lugares lá. Então, em verde ficou Versalhes, L'Orangerie, Sacré-Cœur. Então, vou botar o L'Orangerie aqui. Tinha que colocar uma cor que tem lá no Excel também, para não ficar confundindo isso, tá? Mas agora já foi. O roxo lá não ficou legal, ficou muito escuro. Não, o L'Orangerie ficou em verde. Então, eu vou mudar o L'Orangerie para verde, que é a cor lá da planilha. E a Sacré-Cœur verde, L'Orangerie e Versalhes. Ok, fechou. O outro dia aqui, que é azul, vou mudar para azul aqui no mapa também. Em amarelo está Torre Eiffel, Museu das Armas, o Museu Rodin, o Museu d'Orsay está aqui e o Arco do Triunfo. Palais e Palais Garnier foram retirados. É claro, né, o Petit Palais eu posso só passar na frente, mas esse eu quero entrar porque é de graça e tal. Então, assim, visualmente, no mapa, primeiro dia, o dia amarelo, eu estou aqui, ó. Começa na Torre Eiffel, aí tem o Museu Rodin, o Museu do Exército, depois eu tenho o Museu d'Orsay aqui, e fecha no Arco do Triunfo. Então, nesse dia eu estou aqui, essa região aqui. Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um restaurante nessa região para esse dia, para você se deslocar o mínimo possível, tá? Segundo dia eu vou começar com o Louvre, que está aqui, aí nós vamos para Notre-Dame-Saint-Chapelle, que está aqui do lado, e fechar no Montparnasse. É isso aqui, esse dia aqui. Eu vou tentar escolher um restaurante aqui, ó, nessa região aqui, ou próximo a Montparnasse. E eu tenho um restaurante excelente, aliás, mais de um aqui, na região da Montparnasse. Posso falar para vocês o que eu vou fazer, o que eu faria nesse dia aí, né? Eu poderia ir almoçar nesse restaurante perto da Montparnasse, depois é só subir a torre. Ou, no caso aí, jantar, né? Porque já é às 8 da noite. E no último dia, vamos para Versalhes, que está aqui. Nesse meu caso aqui, ó, do meu hotel para Versalhes tem um ônibus direto, já pesquisei isso. Se eu for em Versalhes, eu vou fazer isso. Aí de Versalhes para a cidade, vai para L'Orangerie, que é esse museu aqui. Depois vai para Montmartre, na Sacré-Cœur lá. Então, pessoal, preciso fazer também um pequeno disclaimer aqui. Primeiro, essas 10 horas
que eu separei para visitar as atrações, esse número 10 é um número que eu tenho pelo meu estilo de viajante. Você precisa descobrir qual é o seu estilo. Se você ainda não sabe, eu recomendo que você diminua um pouco para 7, 8 horas ali nesse tempo, porque 10 horas é muito esticado, tá? Você pode até falar em 12 horas, dá para fazer 12 horas também, mas é mais esticado ainda. Então eu coloquei 10, tá? Sabendo que eu posso me estender um pouquinho e tudo mais. Então tá aí, pessoal, essa é a parte em que nós selecionamos as atrações. Eu vi quanto tempo ficar em cada uma, eu vi o preço delas, eu vi a localização, eu montei um esquema mais ou menos ali, ainda posso aperfeiçoar isso daí, trocar algumas peças, tudo mais, mas respeitando o horário de refeições, respeitando o deslocamento, colocando um prazo longo, né, durante o dia. Você vê que não dá para fazer muita coisa, né? Ficar enchendo o teu dia de coisas, você naturalmente vai chegar lá e não vai conseguir fazer. É o que acontece, né? Beleza, agora eu vou falar para vocês um super bônus para quem ficou até aqui comigo, tá? Se você ficou aqui é porque você gosta do nosso canal, gosta do nosso conteúdo, e eu te peço para se inscrever no canal, comentar, deixar suas perguntas, porque nós respondemos aqui, e além disso, peço a você para compartilhar nosso conteúdo com as pessoas que você acha que vão gostar, para ajudar o canal Partiu Por Aí crescer cada vez mais. Show? Beleza? Então é o seguinte, agora é um super bônus, uma super dica para você. Qual é a dica, pessoal? Free Walking Tour. O que é isso? Um tour a pé pela cidade de graça, grátis. Não se cobra nada, você vai agendar esse tour, vai ter um ponto de encontro, você vai ter um dia específico que vai te ajudar nessa sua empreitada por Paris, e você não vai pagar nada por isso. É evidente que se cobra ali, se pede, né? Se sugere uma gorjeta que varia ali entre 5 e 10 euros, tá bom? Por pessoa. Você pode não dar nada se quiser. Mas é de bom grado que a pessoa está ali se dispondo do seu tempo, tudo mais, para te explicar sobre a cidade. Vai sempre um grupo de pessoas, isso é uma coisa boa para eles, que ganham uma graninha, né? Enfim, mas eu vou dar essa dica aqui. Como é que você marca um tour grátis? Aqui você, colocando no Google, Free Walking Tour, já aparece o Civitatis lá, né? Civitatis tem bons tours grátis, mas tem um aplicativo recomendado pelo Nilson, que fez aqui uma live com a gente, mostrando a viagem dele para a Europa toda, e ele fez o Free Walking Tour com esse aplicativo aqui, ó, o Guru Walk. Paris já está aqui, ó, em Paris. Olha, 41 Free Walking Tours. Então, assim, esse aplicativo você pode salvar no seu celular, tá? Baixar, eu já baixei no meu celular, já fiz uma conta lá, tudo mais. Pode fazer o login aqui e tudo mais. Você vai procurar os tours, ó. Por exemplo, esse primeiro que aparece aqui, tá ranqueado aqui com 4.8. Tá com 2.000 avaliações. Duração de 2 horas e 15 minutos. Ele tem às 10 e às 15 e é em inglês. Então você pode agendar esse tour para você, tá? Aí tem outros. Aqui eu gostei muito, como já fui a Paris, né? Gostei muito do Montmartre, de algum tour desse de Montmartre aí. Tá, tem esse, tem mais outros aí. Olha, tem mais um Montmartre aqui. Então, como eu falei lá, que assim, eu vou para Sacré-Cœur, né? Fechar o dia, eu já marco isso aqui para o final da tarde. Que horas que eu marquei a Sacré-Cœur? Lá, às 8 da noite. Então, um tour de 2 horas e meia, você pode começar
lá para as 4 da tarde, mais ou menos, 17 horas, tá bom lá. Aqui tá bom. Vai até às 19h30 e você sobe para Sacré-Cœur, né? Ele deve finalizar esse tour lá na Sacré-Cœur, tá? Mas você vai saber já como é que é isso aqui. E aí fecha o dia lá na Sacré-Cœur, né? E tem outros aí, olha, tem diversos outros. Você escolhe aquele que mais te encantar, pode fazer até mais de um. O que eu recomendo, pessoal? Que você nunca foi na cidade, que você pega um tour histórico desse, por exemplo, como esse aqui, e marque para o seu primeiro dia na cidade. Você vai se ambientar na cidade, vai passar pelos principais pontos turísticos e o guia vai explicar sobre eles, vai falar sobre eles. E aí, a partir daí, quando você for fazer as suas visitas, já vai ter muito mais o contexto da cidade, muito mais claro para você isso, você vai aproveitar melhor a sua passagem por lá. Então, eu vou a Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Dresden, acho que essas 5 cidades e mais a Paris, né? Então, provavelmente, nessas 5 cidades eu vou fazer o Free Walking Tour. Eu vou fazer alguns com a Civitate só para dar uma testada e vou fazer com esse aplicativo aqui também. Depois, mais para frente, quando eu estiver falando sobre a minha viagem, eu vou explicar a vocês o que eu resolvi a respeito disso, né? Mas está aí, a super dica do canal partiu por aí, Free Walking Tour, um tour de graça a pé pelas cidades, onde você reserva com antecedência e vai para lá no ponto de encontro, você vai receber isso no seu celular, tudo mais, beleza? Tá aí, Free Walking Tour, e tem todas as cidades, pessoal, todas as cidades. É muito, aqui em Paris tem 41 opções, cada cidade tem um monte delas, você pode ir por algumas outras mais, um tour histórico, tudo mais, né? Tem outros idiomas, lá, italiano, espanhol, tem várias. Você pode filtrar por idioma ali também, né? Vamos ver se tem português, vamos ver se tem algum tour. Olha lá, tem tour em Montmartre em português. Valeu? Boa dica, gostaram da dica? Coloca aí nos comentários. E se você já fez tours também, Free Walking Tours, qual aplicativo, como é que você fez isso? Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado por compartilhar nosso conteúdo e ajudar o canal Partiu por aí. Eu deixo para você 2 opções de vídeos. Desse lado aqui, a playlist Tudo sobre Paris. E desse outro lado eu vou colocar a playlist completa dos nossos programas, que a gente hoje tem feito as lives aos domingos à noite, para que você possa interagir com a gente. Partiu? Tchau!